Vamos falar sobre o VAR? O VAR tem sido realmente muito falado nos últimos dias, né, Jordão? A verdade é que se esqueceu de falar de futebol e nos últimos dias só se fala em arbitragem. Os comentaristas de arbitragem estão em alta na televisão brasileira, né? Paulo César de Oliveira, Loeblin, entre outros, né? Tá todo mundo aí comentando sobre futebol e sobre os erros de arbitragem. Tivemos árbitros punidos, árbitros afastados, mudanças ali na CBF, reuniões que estão rolando aí para realmente melhorar a nossa arbitragem. Qual é o saldo do VAR, meu caro Thiago Jordão? Quem são os clubes que têm mais decisões a seu favor quando o VAR entra em campo, quando o VAR entra em jogo, em ação? Quem são os clubes que não possuem um saldo positivo quando se trata de VAR? Traga pra gente esse levantamento que eu quero saber. O VAR interfere ou não interfere no futebol brasileiro e na classificação atual do campeonato? Vamos olhar como seria a classificação do Campeonato Brasileiro com base nas decisões do VAR, e essa classificação também usa o saldo de cada clube. E quem seria o atual campeão brasileiro caso apenas as decisões do VAR fossem decididas seria o Internacional, que tem um saldo de mais 9 nas decisões do VAR quando é a favor ou contra o Inter. Já o Vasco da Gama seria o vice-campeão com 7 decisões no seu saldo. Mamãe! Segredo, Olha hein? lá. Olha lá, hein? Lembra que eu disse aqui? Vocês vão se lembrar, hein? Quem acompanha o Varanda Futebol Debate diariamente vai lembrar do que eu falei. O Santos não pode dividir a bola com o Vasco, porque se depender da arbitragem, o Vasco nunca cairá. Atenção a esse número. Lances polêmicos que envolvem o VAR. Olha o Vasco da Gama aqui, ó. Olha o Vasco da Gama. Interessante também o número do Internacional, hein, Jordão? Prossiga, por favor. Só quis dar esse destaque pro Santos, pro Vasco, perdão, porque o Vasco é muito forte nos bastidores, é impressionante. Sempre foi, viu, Jordão? Eu me lembro que em 2023, quando o Vasco tinha o Red Bull Bragantino na última partida e o Santos precisava de um resultado negativo do Vasco em São Januário, eu dizia para pessoas próximas, eu dizia o seguinte: tô muito preocupado, porque o Vasco não cai. Em São Januário, a bola só vai parar de rolar quando o Vasco fizer o gol da vitória. O Vasco não cai. E digo a mesma coisa esse ano, que o Santos não divida a bola no final com o Vasco, senão quem cai é o Santos, viu, Jordão? Com certeza. E vamos agora ao restante do G4 do Brasileirão, usando como base essas decisões do VAR, já que o terceiro colocado seria o Botafogo com um saldo de mais 5, o São Paulo quarto colocado com um saldo de mais 4 e o Palmeiras e o Bragantino completariam o G6 também com um saldo de mais 4. Agora no restante da primeira página, e ainda as equipes que têm decisões favoráveis, o Mirassol é o sétimo com um saldo de mais 2, Cruzeiro é o oitavo com um saldo de mais 2 também, Fluminense e Flamengo nono e décimo colocados respectivamente com um saldo de mais 1. Agora na segunda metade, aquelas equipes que têm saldo negativo com base nas decisões do árbitro de vídeo. O Vitória é o 11º com um saldo de menos 2, Fortaleza é o 12º também com um saldo de menos 2, o Santos Futebol Clube figura na 13ª posição com um saldo de menos 3, o Atlético Mineiro... bem próximo da posição da tabela. E o Atlético Mineiro figura na 14ª posição com um saldo de menos 4, assim como o Grêmio, o 15º, Bahia, que é o 16º, e o Corinthians, que nessa brincadeira nossa aqui de classificação com base nas decisões do VAR, seria rebaixado também com um saldo de menos 4. A mesma coisa aconteceria com o Ceará, que é o 18º, com menos 5, e o Juventude e o Sport, que tem menos 5 e menos 6, respectivamente. Ô Jordão, olha que interessante, né? Você vê o Juventude e o Sport, né? Como parecem claramente aqui fracos nos bastidores, né, Jordão? E chama atenção o Corinthians, hein? Eterno apito amigo lá atrás, hein? Olha aí, hein? O VAR seria o carrasco do Corinthians no futebol brasileiro, Jordão? Porque com o Corinthians, certeza, né? historicamente, sempre foi beneficiado pela arbitragem, a gente sabe disso, né?
O Corinthians, historicamente, sempre foi beneficiado pela arbitragem. O VAR teria chegado ao futebol brasileiro para acabar com o Corinthians, Jordão? Uma tentativa aí, Marcão. É uma tentativa sem dúvidas, né? Porque, vamos lá, né, Marcão? Se o Corinthians hoje tem esse tamanho aqui, sem o VAR seria aqui, né? Exatamente. Pode tirar 50% dos títulos do Corinthians se nós já tivéssemos o VAR desde 1900, né? Pode tirar aí 50% dos títulos do Corinthians se nós tivéssemos o VAR lá atrás, já no futebol brasileiro. E chama atenção o Santos, né, Jordão? Isso mostra. Eu costumo dizer, você está ao meu lado sempre nas transmissões, que o VAR, quando analisa lances contra o Santos, o VAR é um leão. O VAR é um leão. Quando o VAR precisa analisar lances a favor do Santos, o VAR é um gatinho. E tá aí os números evidenciando isso. Claro que para ter uma análise mais cuidadosa, a gente precisaria analisar todos os lances. Mas que realmente, Jordão, quando o VAR chama o árbitro e o lance é pró-Santos, parece que não acontece nada, isso é um fato, né? E quando é contra o Santos, mamãe, pode colocar a marca no cal, pode colocar a bola na marca do cal, que é pênalti ou gol do adversário, viu, Jordão? Com certeza. E sabe o mais interessante desse balanço aqui? Das equipes que estão na primeira página da tabela com decisões favoráveis, todas elas, exceção ao Internacional e ao Vasco da Gama, estão justamente liderando o campeonato ali, figurando entre os 10 primeiros. As únicas equipes que estão entre os 10 primeiros, que não estão com saldo positivo de decisões favoráveis, hoje são a equipe do Ceará e também, em dado momento, foi a equipe do Grêmio. Todos os outros times que estão lutando na parte de baixo da tabela têm decisões negativas com relação às decisões do VAR. E a gente observa o Santos, que em 13 disputas, 8 foram desfavoráveis ao alvinegro praiano. E a gente não defende aqui que o Santos, por exemplo, seja beneficiado. Não, é que muitas decisões, e até a favor para o Santos, já aconteceu algumas situações, por exemplo, um pênalti no jogo contra o Bragantino que não foi anotado, só que dessas decisões do VAR, de 8, 2 influenciaram diretamente o resultado do Santos, que é justamente aquele jogo contra o Fortaleza. O VAR dá 2 pênaltis para a equipe do Fortaleza em um jogo que estava 2-0 para o Santos. Então poderíamos estar falando agora de uma situação do Santos com menos 2 pontos na tabela. Uma situação em que talvez o jogo contra o Vitória fosse literalmente o mais decisivo de todos nessa sequência da tabela. Então, quando nós falamos assim que o Santos não tem poder de bastidor, muito se encontra nisso. O Santos não se impõe como deve acontecer. E um outro dado importante, Marcão, você sabia que o Palmeiras, com base nas decisões do VAR, somente nas decisões do VAR, ou alguns erros de não assinalar, do VAR não chamar, como por exemplo, na partida contra o São Paulo, o Palmeiras tem 15 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro com base nessas decisões. 15! Olha o salto de pontuação do Palmeiras, que é competentíssimo, mas que comparado aos outros clubes tem um bastidor fortíssimo no Campeonato Brasileiro. A arbitragem ganha jogo, ganha título, bastidores ganha jogo, ganha título, né? Quem grita mais sofre menos. A verdade é essa, gente. Não adianta, não tem esse papo não, né? A pressão, ela funciona. O futebol é assim desde 1900 e bolinha. Então, se você pressionar a arbitragem, você claramente tem chances maiores. Você precisa ter um bom trabalho nos bastidores, sim, senhor. Mostrar a sua força. Deixar claro que você está de olho na arbitragem. Senão os caras pintam e bordam com você no dia a dia. Então, você precisa mostrar a sua força nos bastidores. E mostrar força nos bastidores não é corromper, nada disso. É você falar, eu tô de olho, né? É você emitir um documento, é você ir aos microfones, falar que você está descontente, é fazer o que o Abel Ferreira faz nas entrevistas coletivas. Podem chamar ele de chato, podem chamar ele de ranzinza, mas ele faz o papel dele, claro, pensando no jogo seguinte. O que aconteceu, aconteceu. Ninguém tá buscando aqui a anulação da partida, mas você precisa ser inteligente. Você precisa ter lá o Alexandre Matos fazendo o papel, você precisa ter... Coloca lá o Bozella para fazer o papel, coloca lá o Marcelinho Teixeira para fazer esse papel, coloca o Marcelo Teixeira para fazer esse papel. Tem que falar, gente. Tem que falar. Futebol se vence nos bastidores. Futebol é muito mais do que só as 4 linhas. Esqueçam que o futebol é só nas 4 linhas. Isso não existe, nunca existiu. Tem que ter força nos bastidores, senão de fato você é rebaixado, senão você não ganha nada. Olha os números do Vasco aí, pô.
Olha os números do Vasco aí. Tá claro pra todo mundo, né? O último jogo do Vasco contra o... Foi Vasco e Vitória, Jordão? Foi Vasco e Vitória, né? Isso aí. A gente tava no estúdio lá, o juiz deu quase 10 minutos de jogo, cara, de acréscimo, pô. Se o Vasco não fizesse o quarto gol, a bola tava rolando até agora. O jogo não ia acabar. Se o Vasco não faz o quarto gol, o jogo não acaba. O gol do Vitória da Bahia, Jordão, o juiz demorou uns 3, 4 minutos pra validar o gol. Os caras estavam pescando lá qualquer tipo de problema. Pelo em ovo. Entendeu? Eles analisaram a jogada toda, analisaram tudo. Não encontraram nada. Mas o VAR para validar aquele o terceiro gol do Vitória, demorou 3, 4 minutos. É que nem quando o Santos faz gol, vocês já perceberam? Que o cara demora para autorizar, eles ficam investigando tudo. A jogada de origem, o cruzamento, se o cara tá na frente. Pô, tudo. Então, achar que bastidores não vêm esse jogo, isso é balela. Balela.